aquela peça de alcatra completa. Maminha, picanha e alcatra, e até o ossinho veio junto. 3 cortes num só. Um dos melhores cortes está nessa peça, que para alguns é o melhor, que é a picanha. Mas tem a maminha, tem a alcatra, que também dá belíssimos assados. Que é o que eu vou fazer exatamente. Um belíssimo assado de maminha. Porém, a maminha com a alcatra. Um corte grande, um corte alongado. Que é, de novo, o que me traz as lembranças da minha infância. O meu avô e meu pai. Mas esse assado, quem fazia mais era meu pai. Então já está quase pronto, ó. Vou tirar esse osso aqui, que eu quero fazer sem osso. Então depois de tirado o ossinho, já fica sobrando os 3 cortes. E aí, dos 3 cortes, eu vou deixar o espeto pronto. Já está saindo o osso já. Olha como é fácil, pessoal. E também uma das coisas, bota a faca por trás aqui, ó, mais custo-benefício que existe, tá? A alcatra, você encontra fácil em todos os açougues. Tira um osso, ó, pequeno, com as pontas brancas, isso quer dizer que ele é cartilaginoso, quer dizer que é animal jovem, precoce, ou seja, sinônimo de carne macia. Agora eu tenho a peça em cima da mesa. Vamos preparando, tirando aqui o que não pode ficar, para deixar só a peça em si. Vai dar uma boa toalete aqui, deixar lá. Quando eu falo toalete, pessoal, toalete é isso aqui, ó. Tirar as partes que não é para ficar no corte. Então essa é a tal toalete. E um dos cortes que eu quero extrair e deixar fora desse assado é um corte muito famoso. Eu quero tirar daqui a tal picanha. Meus amigos, a picanha nesse assado não vai fazer parte. Então eu vou retirá-la, que também é fácil de retirar. Mas ao tirar a picanha, eu quero tirá-la com muito cuidado, para deixar toda a gordura da separação aqui, ó. Ó, a picanha pequenininha, ó. Eu quero tirar. Tiro a picanha, que também dá um belíssimo de um assado. E vamos preparar a alcatra com a maminha. Ó, deixei toda aquela gordura. Só vou alinhar agora. Agora começa a parte do artesão. Do design, né? De deixar a carne bonita mesmo para fazer aquele assado. Então começa toda a preparação. Vamos tirar o sebo, a gordura toda vai sair, para chegar naquele ponto que eu quero, né, meus amigos? Então, ó, camada de gordura no lado de cima, perfeita. Vamos trabalhar então agora por baixo. Vamos lá? Virando a peça. Vamos lá, gente, ó. Primeiro, tem esses excessos aqui. Tem excessos aqui, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa. Aqui na separação da maminha com alcatra, nós temos um corte chamado de rolha, ou também bife do açougueiro, tá? Tira essa rolha, ela vai saindo, ó. Que na realidade essa parte aqui é uma parte que não é muito interessante assar junto, porque ela atrapalha o corte. Ela deixa o alcatre muito alto e aí você fica com a maminha lá embaixo e a alcatre alta. Aí fica com uma dificuldade de assar, porque são um corte inteiro com 2 partes, uma mais alta e outra mais baixa. Então, tira-se a rolha, tá? Que depois também precisa dar um belo de uma preparação aqui, que fica um corte espetacular também, tá? Mas eu quero essa, eu quero a alcatra. Ó, primeiríssimo lugar,
Agora a gente faz uma análise, de novo, das gordurinhas, das casquinhas que ficam aqui depois de assado. Então a gordurinha e o sebo, mas quando é só uma camadinha fininha, eu deixo na carne. Os sebos em excesso que estão caindo, eu tiro, mas os outros eu deixo. Então, nervinho sempre sai também. O nervinho ele não pode ficar, sim, só as gorduras. Vamos deixando essa peça ficar espetacular. Ó, aqui eu tenho um acúmulo de sebo. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a faca e vou tirar os excessos, mas um pouquinho fica. Ó. Porque não esqueçam, pessoal, esse pouquinho aqui que fica, ele dá sabor depois no assado, tá? Que é a grande diferença nos assados que tem sabor. Então esse pouquinho fica, e aqui eu tenho um nervinho. Aqui sim, ó. Aqui eu vou colocar a faca e vou retirar esse nervinho, ó. Aqui o nervinho sai, ó. Você estica e tira o nervinho, ó. Só o nervinho. Vamos tirando, tem mais para tirar. Mas ali para baixo, ó, já é gordura. Então não vou tirar. Só fazer. A gordura não sai, que eu falei, ó. Mas o desenho da peça sai. E ela vai se formando. Se formando uma peça que, para mim, é um dos melhores assados que existem. Ó, agora eu dobro a maminha para cá. Na parte da maminha, eu tenho, neste cantinho aqui, ó, esse nervinho, ó. Esse eu tenho que tirar também. Então eu pego a faca, avisto aqui, ó. Primeiro eu faço essa preparação para eu achar o nervinho. Achei o nervinho, aí sim eu vou retirar, ó, só ele. Tiro só o nervinho, ele não pode ficar aqui. E vamos tirando ele. Aqui em cima tem mais um pedacinho. Essa gordurinha vai ficar. Aqui eu tenho um nervinho escondido aqui, ó. Então eu vou retirar ele também. Pronto. Esta peça, ó, está praticamente pronta para o assado. Notem que eu tenho aqui na parte de baixo, gente, uma peça mais baixa. E aqui em cima, uma peça mais alta. Essa é a diferença ali no fogo. Todos vocês sabem que normalmente as churrasqueiras elas são mais fortes no fundo. Então vou espetar daqui para lá. Vou espetar assim, ó. Tá, aqui está o cabo de espeto, ó. Para a peça mais cheia de carne para o fundo, mais alta. E olha como ela é mais alta, olha a diferença aqui. Essa aqui está mais baixa, essa mais alta. Então é óbvio que aqui eu vou assar e que vai ficar mal passado. Esse corte é muito bom porque você tem dois pontos. Aqui fica mais mal passado e aqui menos, se você quiser. Você é o assador, você define. Não esquece que tu está dominando o fogo, então tu que vai deixar ela no ponto que você quiser. Vamos ver como é que está o outro lado? Toda aquela gordura. E aqui, uma parte um pouquinho sem. Sabe qual é o grande segredo dessa peça? Sabe qual é o grande segredo dessa peça? Vocês viram tirar o osso e viram tirar a picanha. Quando eu tirei a picanha, foi a faca que passou aqui, ó, nessa gordura. Essa gordura aqui, ó. Essa gordura aqui, ao lado dela estava a picanha. Então, se essa gordura que eu cortei na faca, a picanha estava aqui, que sabor será que tem esta gordura que está aqui aproximada na picanha? É, isso mesmo, gente. Ela tem um sabor aproximado, mas é alcatra. E nesse modelo que eu vou fazer, ela fica muito boa e dá um assado espetacular, lindo assim no espeto. E é muito fácil de fazer, gente. Primeiro, né, um espeto bom, de inox. Se alguém tiver interesse por esses espetos, pessoal, tá? Tem lá no meu site. Procura lá que tá show de bola. Vou colocar aqui, ó, de fora a fora, por dentro. Um espeto só, bem no meio da peça, ó, tá? A única coisa que temos que ter muita atenção é no começo de espetar. Porque, ó, presta atenção, ó. A maminha, ela é mais baixa. Mas eu vou deixá-la um pouquinho mais perto da altura da peça da alcatra. Então eu dobro a pontinha dela, ó. E coloco a parte da ponta do espeto aqui, ó. Tá?
Ó, coloquei e dou uma dobradinha para lá e busco ela lá dentro, ó. Pega ela um pouco lá dentro e agora vai, ó. Agora vai reto, ó, até o meio da alcatra, ó. Tá? Eu acho que não ficou bem espetado. Vamos ver se ficou bem espetado ou não. Em cima da tábua, ó. Tá caindo pra cá, ó. Eu falei que não estava bem espetado. Então vamos voltar. Vou puxar o espeto e botar ele mais pra lá dentro da carne. Ó. Pouca coisa mais pra lá. Vamos ver se está virando ou não. Vamos lá? Ó. Tá girando. Desse lado tá certo. E desse lado tá puxando um pouquinho para cá. Então, vou puxar o espeto e colocar mais um pouquinho pro meu lado esquerdo. Agora, praticamente tenho certeza que não vai girar mais, tá bom? Vamos de novo? Pá! Olha aí, ó. O cenário tá saindo do lugar. Vamos lá? Ó, agora sim, ó. Perfeito, tá? O outro lado. Tá bom? Perfeito. Vamos ver como é que está o fogo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, não tá como eu preciso passar essa carne. Então, antes de colocar a peça ali, vamos preparar de novo, puxar a caloria para o outro lado, que eu tenho bastante brasa ali dentro, para chegar aos 5 segundos do jeito que eu quero. Ó, agora já mexeu o negócio aqui. Um, 2, 3, 4. Tá como eu quero. Então, fogo pronto. Aquele sal triturado que eu tenho usado há muito tempo. Então, muita gente pergunta para mim, né, sobre o sal que eu uso há bastante tempo, que é o sal triturado. Agora, uma grande parceria com a Gonzalo vai ter para vender em muitas casas de carne e supermercados e casas especializadas no ramo da carne para vender em todo o Brasil. E não esqueçam, tá? O sal triturado, ele não precisa bater depois de pronto. E agrega mais ainda no seu churrasco. Sempre a parte da carne para baixo e depois a gordura. Vamos lá, gurizada. Vamos botar lá. Eita, nós! Agora, ó, só esperar o tempo e depois que ficar pronto essa maravilha, meus amigos, eu vou botar aqui na mesa, pegar aquela faca grande e ó, daquele corte grandão, bonito. E não esquece, viu? Se deu água na boca, dá like e te inscreve no canal. Pode não acreditar, meus amigos, mas essa maminha com alcatra está aqui há apenas 35 minutos. E olha já o que aconteceu, que eu tenho que cuidar, né? Cuidar muito de cima, até para não queimar. Olha aqui a loucura, ó. Olha a loucura. Já começou a criar umas casquinhas mais fortes, ó. Aqui é o limite, tá? O que significa isso aqui? Esses queimadinhos aqui e aqui não. Labareda. Como eu trabalhei com lenha, em alguns momentos deu labareda. O que aconteceu? Já aconteceu uma casquinha maior, ó. Então agora que eu vou virar e colocar o lado da gordura, mais cuidado ainda. Começa a pingar a gordura, levanta mais a labareda e o perigo de queimar é muito grande. Então esse é o quê? O domínio do fogo que eu venho falando em todos os meus vídeos. Mas tá linda essa parte já, né? Vamos voltar pro fogo então? Foi? Ah, 35 de cada lado, tá? Olha como está ficando. Gente, tem uns 6 quilos nesse espeto aqui. Ah, olha que coisa linda. Que assado, que assado.
Isso me remete 35, 40 anos atrás, gente. Meu pai fazia um corte desse que era simplesmente espetacular. Modéstia à parte, eu acho que faço melhor que ele, né? Vamos ver, né? As carnes melhoraram muito a qualidade de lá pra cá, né? Então, na minha opinião, é mais saboroso, macio, gostoso hoje do que aquela época. Mas a lembrança, a infância, a lembrança gustativa, ela é grande demais. Então, pessoal, feito esse lado, feito o outro, não esqueçam, né? Agora, como essa peça é grande, pessoal, eu vou botar aquele espeto por baixo de novo, né? Ali dentro, para calçar e assar de cutelo, tá? Então vamos lá. Vamos lá que agora não tá tão fácil. Coloquei, agora vou dar aquela viradinha. Ó, presta atenção, ó. Retinha. Eu assei um lado 35, virei o lado da gordura, mais 35. Agora vou assar esse lado mais um pouco, do lado de cima mais um pouco. Mas vamos ver quantos minutos vai ficar, tá? Eu ainda não sei direito quantos vai ficar. Assim que ficar pronto, eu aviso vocês. Olha como ficou essa peça grande. Fica aí, espeto. Fica aí que eu já vou te usar de novo aí, com o outro lado. Cadê? Aqui. Hã? Olha ali. Olha a cor disso aqui, pessoal. Mais um ladinho só e vai ficar pronta essa maravilha. Bora botar o outro lado que o pessoal tá ficando com fome. Não esquece, né? Esse pedação aqui é pra família inteira. Vamos lá. Eita, nós! Mais um pouquinho, meus amigos. Meus amigos, não esquece, hein? Se gostou, dá like. Olha como ficou esta maravilha. Olha, 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 olha. Slow motion. Dá tempo de se apaixonar. Ah, agora, aquele corte. Eu não vou limpar a pontinha do espeto, que tá sujo aqui, ó, porque eu quero fazer um corte assim. Tá? Como eu não vou tirar ele inteiro, vou cortar aqui no espeto para vocês sentirem o que é a beleza. Vocês não sabem como eu tô contente, gente. Então vamos lá, vamos fazer isso? Vamos fazer? Eu já sei como é que vai estar, né? Então, ó, calça a faca na tábua e ó, calça na gordura aqui, marca o corte pra faca vir melhor. Agora vem com tudo, ó, vem, caiu e agora, sem sombra de dúvida, eu vou mostrar pra vocês. Espera aí antes. Tem que ter uma faca boa. Na hora de ter um assado desses, cortar de fora a fora. Não vai conseguir cortar uma carne boa com faca ruim. Então, o assador tem que ter a sua faca. Olha aqui, meus amigos. Olha que carne. Maminha daqui para cá. Alcatra daqui para cá. Um dos melhores cortes depois de assado. E custo-benefício, então nem se fala. Quer saber como é que tu vai pedir pro teu açougueiro? Chega assim, ó. Meu amigo, chama o açougueiro de amigo, por favor. Meu amigo, eu quero uma alcatra completa sem osso, mas tira a picanha para ti. Eu quero só a maminha com a alcatra, porque é mais acessível e deixa a picanha para vender o preço que ela é. E você tem, olha aqui. E não esqueçam que lá no começo do vídeo eu falo quando eu tiro a picanha que a gordura que tem aqui, ó, essa gordurinha aqui, ó, aonde é que ela estava? Colada na picanha. Então eu até vou fazer um crime aqui, ó. Gordurinha colada na picanha. Não preciso falar mais nada. Eu vou comer. Muitos de vocês ficam me perguntando do suquinho que fica na tábua e tal, né? Pois então, mesmo essa carne que tem muito suco, está escondida aqui atrás.
Como é que a gente faz aqui quando fica aquele suco na tábua? Ó, agora eu vou tirar o suco, tá? Ó, olha lá o suquinho lá, ó. Suquinho na tábua, meus amigos, é pra, ó, comer com pão na hora do churrasco, tá? Olha aqui, ó, ó. Ó, assim, ó. Não como pão com suquinho na carne. Aproveita. Vamos para carne junto. Eu pego a outra porque tá bom demais. Meu amigo, sabe por que tu tá aqui? Porque aqui no canal Marcelo Bolinha Carnes você vai ver cortes e assados de um jeito que tu nunca viu. Um abraço do Gaúcho e até o próximo vídeo. Ó.